Senhoras e senhores conselheiros, doutor André, nosso procurador, doutor Edilson Medeiros, doutor José Wilson Bezerra, nossa secretária Ana Maria, boa tarde a todos vocês. Desejo aí uma ótima tarde de trabalho para todos nós. Nós vamos dar início agora à nossa 49ª sessão ordinária virtual, hoje, 24 de agosto de 2021, e nos termos da portaria que rege a realização das sessões ordinárias virtuais por videoconferência, nós sempre começamos indagando a nossa secretária se há resoluções para serem recepcionadas hoje. Temos, presidente. Por favor, Ana, pode fazer a leitura. Boa tarde a todos. Os processos cujas resoluções foram enviadas para aprovação desta Câmara são os seguintes: da conselheira Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto, processos 001 de 2018, auto de infração 2015, 13096, e o processo 007 de 2018, auto de infração 2015, 13319, ambos da empresa Huawei do Brasil Telecomunicações Limitada. Do conselheiro Lúcio Flávio Alves, processos 004 de 2018, auto de infração 2015, 13101, e processos 0010 de 2018, auto de infração 2015, 13323, ambos da empresa Huawei do Brasil Telecomunicações Limitada. Pronto, presidente, são esses os processos. Alguma sugestão de alteração das resoluções? Sem sugestões, a presidência dá as resoluções por recepcionadas. Em relação à ata da sessão de ontem, alguma sugestão? Sem sugestões, também a presidência dá a ata por recepcionada. Nós temos hoje os dois primeiros processos da empresa Ford Motor Company do Brasil Limitada. O terceiro processo, que é da recorrente Posto Irmãos Leitão Limitada, seria da relatoria do Dr. Micael Pinheiro de Oliveira, cujo recurso teria sustentação oral do Dr. Edilson Medeiros. Só que o Dr. Micael se encontra de licença paternidade, né? E o Dr. Diego, que é o primeiro suplente, ele está na condição de impedido de participar das sessões porque ainda está com resoluções em atraso. A segunda suplente do Dr. Micael se encontra viajando fora do país, portanto, a presidência vai sobrestar o processo, ok? E agradecer a presença do Dr. Edilson. E a gente marca para o próximo mês, doutor Edilson. A Ana Maria vai fazer a comunicação oficial para o senhor. Perfeito, doutor. Muito obrigado. Agradeço a todos. Bom trabalho, então. Obrigado. E já iniciando pelo primeiro processo, de número 1/5340/2018, auto de infração 2018-11-109, que tem como recorrente Ford Motor Company Brasil Limitada, recorrido célula de julgamento de primeira instância, sob a relatoria da doutora Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto, processo julgado procedente na instância singular, recebeu o parecer da assessoria processual tributária pela confirmação da decisão, teve pedido de vista do doutor Lúcio Flávio Alves na 42ª sessão virtual no dia 27 de julho desse ano, ok? E a sustentação oral não compareceu, né, Ana? Doutor Guilherme, né? Não, presidente. Inclusive, passei semana passada o link da sessão, eles confirmaram o recebimento, porém não entraram, né, na sessão. Hoje. Ok, então fica o registro de que foram devidamente intimados, comunicados e disponibilizados os links da reunião de hoje. Com a palavra, a doutora Tereza. Obrigada, senhor presidente. Boa tarde, doutor André, senhores conselheiros, a nossa secretária Ana. Bem, o processo, eu acredito que a gente ainda vai lembrar, né? Mas aí eu vou aqui relatar de acordo com o resumozinho que eu já tinha feito.
O fisco acusa a empresa autuada de KNAI 2910.701, que é fabricação de automóveis, caminhonetas e utilitários, e regime de recolhimento e substituição, de falta de recolhimento de diferencial de alíquota nas operações com veículos de carga para consumidor final não contribuinte do imposto, que possui regime de recolhimento outros. O auto de infração foi lavrado em 23 de julho de 2018, na Cela de Gestão Fiscal da Substituição Tributária e Comércio Exterior, Núcleo de Controle, da Substituição Tributária, Convênios e Protocolos. O período da infração é o seguinte: é o mês de março de 2016, junho de 2017, julho de 2017 também e novembro de 2017. O agente autuante indicou como dispositivo legal infringido os artigos 73 e 74 do Decreto 24.569, como penalidade a prevista no artigo 123.1c, uma vez o valor do imposto, da Lei 12.670, alterada pela 13.418. Nas informações complementares, o autuante acrescenta que o sujeito passivo por objeto de monitoramento fiscal, número 2017-19944, conforme folhas 17, que detectou operações comerciais de vendas para contribuintes do Estado do Ceará com emissão de notas fiscais com redução de base de cálculo do ICMS substituição tributária, contrariando a Lei número 16.177, de 27 de dezembro de 2016, que passou a produzir efeitos a partir de 1º de abril de 2017, bem como deixou de recolher o diferencial de alíquota sobre as vendas para não contribuintes do ICMS. Informa ainda que o cálculo do imposto devido do ICMS diferencial de alíquota foi realizado de acordo com o convênio do ICMS número 93/2015 e convênio 153/2015. A ele aplicada a redução de base de cálculo de 29,41%, previsto na Lei 13.222 de 2002, conforme as folhas 11 e 12 dos autos. As folhas 15 dos autos consta o termo de intimação número 2018-07022, através do qual foi solicitado ao contribuinte a comprovação do recolhimento do diferencial de alíquota referente ao período fiscalizado. Não obstante tal procedimento, o contribuinte não comprovou o solicitado. As folhas 28 dos autos consta o DAI do pagamento do valor concernente especificamente a parcela da presente infração que entende devida, referente aos meses de março de 2016 e julho de 2017. No mês de março de 2016, o contribuinte pagou o valor de R$ 31.374 e em julho de 2017, ele pagou o valor de R$ 4.200, depois da lavratura do auto de infração, no que tange ao imposto, devidamente acrescido da respectiva penalidade e acréscimos legais calculados na data da emissão, conforme previsto no artigo 843, inciso 2 do regulamento do ICMS, do nosso regulamento, 24569. A empresa autuada apresentou impugnação às folhas 32 a 44. O julgador singular decidiu pela procedência do lançamento, por entender que a infração está devidamente demonstrada nos termos da legislação que norteia a matéria. A empresa autuada interpõe recurso contra a decisão singular, conforme folhas 104 a 110, alegando basicamente as mesmas questões aduzidas na impugnação, por isso que eu não citei, a impugnação. O recurso, ele alega que está sujeito ao disposto na Lei 13.222/2002, que até 19 de dezembro de 2017 previa redução de 29,41% da base de cálculo do ICMS incidente sobre as operações interestaduais com veículos automotores objeto da autuação.
Desta forma, nas operações de saída dos veículos de seu estabelecimento localizado no estado de São Paulo, com destino aos estabelecimentos de sua rede de distribuição autorizada, ou por meio de faturamento direto ao consumidor final, localizados no estado do Ceará, a alíquota é de 7%. A recorrente termina por recorrer o ICMS diferencial de alíquota, considerando uma carga tributária efetiva de 5%. Alega, contudo, que não há qualquer diferença entre a sistemática adotada pela recorrente e aquela aventada pela fiscalização, posto que ambas resultam em carga tributária efetiva de diferencial de alíquota no montante de 5%. Daí, ele alega a exorbitante penalidade imputada e, por fim, requer a improcedência da ação fiscal. A assessoria processual tributária sugere conhecimento do recurso ordinário, negando-lhe provimento no sentido de confirmar a decisão de primeira instância pela procedência da autuação. É só, senhor presidente, o sucinto relato. Agradecer à doutora Tereza e indagar do nosso procurador, doutor André, se o segundo processo, o 2399-2018, opa, só um minuto, se o processo 1/5377-2018, que é da mesma recorrente, mesma recorrida, que trata de matéria similar, pode ser julgado em conjunto. Presidente. Senhor presidente, da mesma forma, desculpa, doutor Lúcio, só rapidamente, da mesma forma como se deu na sessão anterior, como se trata da mesma acusação fiscal, a diferença é apenas em relação às operações e alguns períodos, não vejo nenhum problema em que seja relatado junto, que aí o doutor Lúcio pode fazer a manifestação dele, o pedido de vista sobre os dois processos. E aí nos manifestamos em seguida. Diga, doutor Lúcio. Presidente, eu queria só eu colocar uma questão aí, eu acho que a doutora Tereza, como relatora também, eu pedi a ficha do processo, foi até por outra questão, mas a gente observando esse autor da doutora Tereza, a gente observou a questão do CD, então, que não tem na questão do doutor Alexandre. Então, eu por mim, né, como pedido de vista, eu acho que a gente deveria ultrapassar isso aqui, essa primeira questão, porque eu acho que pode ter até reflexo no processo do doutor Alexandre. Eu posso colocar, presidente? Já pode, por favor, doutor Lúcio. Foi pronto. Presidente, quando eu fiz o pedido de vista, era mais na questão, esse processo, a doutora Tereza como relatora, o doutor Alexandre também pode, né, certificar, e o doutor André, né, com certeza, né, você viu bem, ele tem a questão de muito, assim, legislação, ele, né, vem a questão do convênio 93 de 2015, né, convênio 153 de 2015, 5100, né, tem a mudança de lei, questão de alíquota, 17 passa para 18. Então, quando foi feita a questão apresentada pelo recurso, tanto na impugnação como no recurso, ela apresenta os cálculos, né? E pela leitura que a gente fez dos cálculos lá, ela afirmava que a carga de 5%, né, era suficiente, que ela tinha feito os cálculos corretos, né? E quando eu fui estudar esse processo, comecei a estudar pela sequência que estava no WebDrive, pelo doutor Alexandre. Mas, né, conversando com a doutora Tereza depois, ela falou a questão de um pagamento, que eu não tinha visto, eu fui para o processo da doutora Tereza, né? Eu disse, eu vou estudar o doutor Alexandre, que tinha a tabela lá bem clara, mas quando foi o processo da doutora Tereza, eu fui abrir o CD, né? E realmente o CD não consta, né? A tabela que consta bem com toda a precisão, nota por nota, com os valores feitos pelo autor, na doutora Tereza não tem, né? Pelo menos a minha leitura, eu tentei abrir, né? Falei até com a secretária Ana, a gente encontra no CD, que tem lá, parece que foi feito outros autos de infração, e contra a questão de estoque, né? Questão de outra matéria que não o CD que consta, né? De forma bem objetiva no processo do doutor Alexandre, né? Tem bem clareza, né? Que a gente pode fazer, realmente, fazer os cálculos e chegar à conclusão, que eu já tenho a minha conclusão sobre a questão dos cálculos. Mas eu queria ultrapassar essa questão, presidente, porque a doutora Tereza pode, né, confirmar aí, a Ana abriu também, eu não consegui ver a tabela especificamente dos meses, né, que consta o auto de infração da doutora Tereza. Até que eu fiquei na dúvida se não estava feito na mesma tabela. Depois fui olhar também, né, e realmente não está, porque o valor do doutor Alexandre, né, tem os meses, são 7 meses, né, e tem um valor de 28.019,11, é justamente o que consta lá na tabela. Né, e os meses que tem da doutora Tereza não consta na tabela do doutor Alexandre. Essa é uma tabela totalmente específica do processo do doutor Alexandre. Então, presidente, eu trago essa questão porque, né, até a questão de celeridade e eficiência
nós temos que ultrapassar para, né, julgar esse processo, porque falta realmente, não consta, né, pela minha leitura, né, que eu fiz, não consta o CD com as provas, com a tabela que tem os cálculos feitos pelo autuante. Então vamos ouvir o doutor André nesse processo, depois a gente passa para o próximo. Só um minutinho aqui, presidente, que eu estou conferindo aqui também. De fato, a planilha que tem aqui no processo do doutor Alexandre, eu não tenho como conferir aqui em sessão, mas não consta similar lá no processo relatado pela doutora Tereza. No entanto, no processo dela, a gente verifica que há toda a documentação referente ao monitoramento fiscal prévio, né, onde foram informados ao contribuinte os valores que ele teria deixado de recolher, né, especificando esses valores, oportunizando, inclusive, a espontaneidade. Também no da doutora Tereza, consta, inclusive, pagamentos e valores que depois o próprio contribuinte reconheceu devidos e recolheu. Então, esse ponto não foi controvertido pelo autuado, né? Não é objeto da defesa dele, de modo que eu não vejo nenhum prejuízo para o julgamento, não, até porque se ele não impugnou valores, impugna sim se ele fez o cálculo correto ou não, porque a discussão, em suma, é que a empresa ela quer aplicar uma alíquota de 5%, como se fosse uma carga livre de 5%. Né? Mas, na realidade, existe uma série de legislação, como foi exposto na vez passada e mencionado pelo doutor Lúcio, que demonstra que esse cálculo dele não foi correto, porque o benefício fiscal que ele possui é de redução de base de cálculo, então deveria ser aplicada a redução sobre a base de cálculo para depois incidir a alíquota, inclusive observando a alteração da alíquota ocorrida em 2017. Então, não vejo nenhum prejuízo para o julgamento do processo, o fato muito bem constatado pelo conselheiro Lúcio, não. Então, o doutor André quer se manifestar em razão já de conclusiva, para botar em discussão? Está sem áudio, doutor André. Assim, é um ponto preliminar que o doutor Lúcio traz, que se não se quiser decidir agora, decidir posteriormente, mas eu acho que antes de eu manifestar, seria interessante ouvir a manifestação do doutor Lúcio, que fez o pedido de vista, sobre o mérito das autuações. Ok. Então, vou colocar o processo em discussão só por esse ponto. Se não for ultrapassado, a gente retoma. Presidente, eu queria ouvir os demais conselheiros, presidente, porque é o seguinte, o ponto X é a questão dos cálculos, né? Eu não tenho precisão com uma certeza que eu tenho do doutor Alexandre. Lá tem a planilha lá, de forma bem clara, eu fiz os cálculos de ter a minha convicção que realmente o cálculo feito pelo agente autuante está correto e descobri até porquê da questão quando a empresa fala, né, a questão lá se fizer o mesmo cálculo, né, até a questão matemática, ela disse que a alíquota de 5%, a carga tributária de 5%, chegará ao mesmo resultado. E realmente, se não tivesse a questão da redução de base de cálculo, realmente o resultado era o mesmo. Né? Eu fiz os cálculos em várias simulações, com várias notas fiscais, e você encontra realmente, se não tivesse a redução, né, o cálculo era do jeito que ela fez, né? E do jeito que o autuante fez, tirando a questão da redução, né? Aí o resultado era o mesmo, né? Ia fazer por forma diferente, mas o resultado era o mesmo. Qual é o diferencial aqui? É a questão da redução de base de cálculo. Porque qual é a diferença de um para o outro? É o seguinte, quando o autuante foi, aliás, começando pela empresa, quando a empresa foi fazer o cálculo dela, ela fez a redução dos 29,41, ela fez na alíquota de 17, que dá uma alíquota de 12, né? E o correto, tanto a legislação, por isso que eu digo que tem várias legislações sobre essa questão, a legislação, a lei lá, né, que é a lei 13.222 de 2002, né, que tem a redução de 29,41, ela manda fazer a redução na base de cálculo. Em termos matemáticos, se você fizer esse cálculo, dá uma diferença, sim. É tanto que um dos pontos, né, que chegou, eu fui ao CD, a FD, né, a empresa fez o cálculo dela, está lá, o valor, ela colocou 2 mil, né, eu peguei uma nota que eu peguei do processo do doutor Alexandre, era uma nota de 100 mil, que é até mais fácil fazer, e ela encontrou, sim, um crédito lá, aliás, um crédito que ela lançou, né, de 2 mil reais, né, e quando o contribuinte faz os cálculos, né, correto, colocando a nota de 100 mil
colocando a redução de 29,41, que dá 70.590, né? E daí sim aplicando a diferença de alíquota, que é 17, até um período depois é 18, menos 7, todas elas, né, tinha alíquota de 7, você vai encontrar sim, né, o valor correto, que é o 2.823,60. E quando você faz a diferença dos 2.000, ele encontra 823,40. Né? E fazendo também uma precisão que o autônomo teve, e fazer aquela questão da divisão do percentual, que é, né, a distribuição de receita, colocando 40%. Né? Então, presidente, e o cálculo feito pela empresa, ela pega essa mesma nota de 100 mil, né, faz a redução de 29,41 na alíquota de 17, dá uma alíquota de 12, menos 7 dá 5. Aplicando 5%, dá 5 mil, e reduzindo 40 mil da distribuição da receita, dá R$2.000, foi justamente o que ela lançou lá, que foi abatido. Então, até que eu, né, conversando com a doutora Tereza, esse processo ele passa um pouco pela questão do cálculo, né, como é que é feito, né, e uma coisa que é colocada na peça, até a doutora entrou agora, uma coisa que é colocada na peça, ela disse que a fórmula do cálculo, né, o autor colocou, ele não precisou dar um tirou, mas a gente fazendo a pesquisa, assim, no convênio 153 de 2015, né, ele faz sim, ele diz lá o comando, como é que deve ser feito, né, e é justamente o que você faz, CMS destino, você pega a base de cálculo, né, tira a redução, 29,41, e multiplica pela diferença de alíquota interna e interestadual, né. No caso, um período era 17, menos 7, que dava 10, depois um período era 18, menos 7, que dava 11. Então, presidente, pelos cálculos, né, pegando toda essa legislação, eu entendo, sim, que a aplicação correta pelo agente autuante, né, está demonstrado, sim, né, com as notas, lá, com os valores e com o cálculo feito, né, pelo agente autuante, está correto de acordo com o manda a legislação. Então, com todo respeito ao posicionamento da parte, eu acho que o autuante, ele realmente ele observou tanto o convênio 93, 2015, que fala de maneira geral, esse convênio dessa fórmula que tem aqui, né, é do convênio 93, 2015, que ele não fala em redução de base de cálculo, ele fala de uma forma geral como é que é calculado. Aí o convênio 153, 2015, aqui fala da questão de como é que se faz o cálculo quando tem qualquer benefício, que é o caso aqui, que é a redução, né, é considerado um benefício fiscal. Então, nesse cálculo aqui, né, é feito dessa maneira, porque do jeito que a maneira que foi feita pela empresa, ela tem sim uma diferença, né, porque ela faz a redução na alíquota e não como manda a legislação fazer na base de cálculo. Então, presidente, essas eram as minhas considerações, né, do pedido de vista do processo, né, relatado pela conselheira Tereza. E em relação ao CD, o doutor André se manifestou se isso vai prejudicar ou não ao direito do contribuinte. Eu entendi. O meu posicionamento, presidente, é porque eu não tenho CD. No cálculo lá, como eu disse, é tanto que toda essa sistemática que eu fiz pelo processo do doutor Alexandre. Eu fui buscar lá na planilha, lá tem lá, de forma bem clara lá, você chega à conclusão pela planilha. Foi uma questão que quando eu pedi vista que a doutora, na sessão passada, colocou a questão, a carga era a mesma, você tinha que olhar a planilha para saber, pegar uma nota, saber o valor da nota e aplicando para a de origem, tinha que ter o valor. E realmente eu sinto falta, né, no processo da doutora Tereza, não tem essa planilha, né? Eu não tenho eu não posso fazer esse cálculo que eu fiz aqui, eu não posso fazer ela mesmo. Com toda certeza eu não fiz, porque eu não tenho uma planilha. Apesar do doutor André falar que tem toda a questão foi feito o monitoramento, foi feito, mas dentro do processo, o que exige a legislação é que as provas sejam anexadas ao processo. Eu até entendo que eu acho que a doutora Tereza pode confirmar que talvez foi até entregue o contribuinte, que tem lá na informação complementar, tem a entrega dos documentos, né? O CD pode ser entregue, mas no processo em si, no processo do qual está no WebDrive, como a doutora Tereza está com o processo físico, confirmou que não tem esse CD. O que tem lá são referente a 2014 e 2015. O exercício que está sendo fiscalizado aqui é 2016, a doutora Tereza 2016 e 2017. Então, não tem, né? Realmente não existe. A prova não está anexada ao processo, não. Doutor Lúcio, presidente, é só chamar a atenção que na informação complementar consta, são só 4 períodos de apuração. Maio de 2016, junho, julho e novembro de 2017, consta relacionado nas informações complementares
todas as operações, documentos fiscais, né? Essa questão que o doutor Lúcio trouxe também, consta nos autos que o contribuinte recebeu junto com a autuação, de modo que essa questão sequer foi controvertida pela parte. Eu acho que isso não gera nenhum prejuízo para o julgamento do processo, não. Eu posso falar, senhor presidente? Pode, doutora Tereza. Dá as boas-vindas aqui à doutora Ana Carolina, que vai fazer a sustentação da audiência dos recursos. Ela vai falar agora? Não, a doutora Ana Carolina vai fazer a sustentação oral de ambos os recursos. Nós estamos, doutora Ana Carolina, foi feito o relato do processo, o conselheiro Lúcio levantou uma questão de ordem, que é a ausência de informações em um CD que foi disponibilizado pela fiscalização. Então, o que a presidência fez? Abriu um parênteses no julgamento do processo para a gente ver se alguém vai propor a nulidade do processo por ausência das informações. Se isso caminhar, aí o processo por si só atende ao interesse da parte de anulação do auto. Se isso for vencido, aí a gente retoma a fase novamente de manifestação do seu procurador e da senhora para fazer a sustentação da matéria fática, tá certo? E do seu recurso. Tá ótimo, muito obrigada. Por nada. Presidente, só uma questão aqui de ordem, antes da doutora Tereza se manifestar como relatora, só chamar a atenção que aqui o caso, até pelas circunstâncias do processo, não me parece uma hipótese muito remota a nulidade do processo. No máximo, seria uma conversão de diligência para a juntada desse CD pelo agente autuante, o que é autorizado pela legislação. Mas faço só essa observação e quero ouvir atentamente aqui a relatora, conselheira Tereza. Pronto, deixa eu falar aqui o que é que eu tenho aqui no meu processo. De fato, eu não tenho um CD. O doutor Lúcio, eu conversei com ele e ele disse que estava olhando no CD. Eu disse, não, mas o meu aqui não tem CD. Eu olhando aqui na informação complementar, também não fala em CD. O que é que tem? A ordem da descrição dos documentos. É o auto de infração, informação complementar do auto de infração, o mandado da ação fiscal, o termo de intimação, o aviso de recebimento do termo de intimação, o mandado de monitoramento fiscal, o termo de notificação e o termo de encerramento, que dá 18 páginas. Aqui no meu, o fiscal não fala em CD. Quando a gente vai aqui para as informações complementares, a informação complementar dele é bem extensa. Quando ele chega aqui, ele explica, igual como o doutor Lúcio explicou agora, sobre o cálculo do imposto. Primeiro ele explica bem direitinho o cálculo do imposto, aí depois ele vem para o imposto devido. Aí ele traz umas planilhas, doutor Lúcio, eu não sei se você viu essa planilha. Ele traz o número da nota fiscal. Ó, eu vou ler bem direitinho como tem, do imposto devido. Eu não sei se alguém tem condições de abrir aí as informações complementares na página 11. Tem assim, do imposto devido. Primeiro ele apresenta uma tabela dos anos, né, de 2016, dos meses que diga, desculpa, do ano de 2016, mês de março, o imposto 44.293. 2017, o mês de junho, 11.546. 2017, o mês de julho, 8.153. E 2017, o mês de novembro, 19.000, que são 4 meses, né? Um mês do ano de 2016 e 3 meses do ano de 2017. Aí ele explica assim: para o cálculo do imposto devido, considerou-se as notas fiscais em que não houve retenção e nem recolhimento do tributo devido num período da ação fiscal. O cálculo da base de cálculo do ICMS diferencial de alíquota foi realizado de acordo com o Convênio 93/2015 e a ele aplicada a redução na base de cálculo de 29,41%, como o doutor Lúcio acabou de explicar, previsto na Lei 13.222/2002. O valor do ICMS de FAO foi calculado de acordo com o Convênio 153/2015, da seguinte forma: ICMS destino, base de cálculo menos 29,41% vezes alíquota intraestadual menos alíquota interna. Aí aqui embaixo, aí ele vem fazendo de cada mês, certo? Para o mês de março de 2016, a alíquota interna aplicável era de 17% e a repartição de receitas, cláusula 10ª do convênio ICMS 93/2015 era de 40%. Aí aqui na tabela, ele põe a data
a data da nota fiscal, o número da nota fiscal, 13.9610, CFOP, o NCM, o produto, né, o que estava na nota fiscal, o destinatário, e pronto, ele vem trazendo tudo. E o regime de recolhimento, que era outros, né? Aí, aqui no final, nessa outra tabela do mês de março, ele vem trazendo os valores, né? Aqui, o valor devido. Para o mês, que deu 18,43. Para o mês de junho de 2017, aí ele vem explicando. A alíquota aplicável era de 18% e a repartição de receita, cláusula 10ª do convênio 93/2015, era de 60%. Aí ele vem trazendo as notas fiscais, o número das notas fiscais do mês de junho de 2017, que é a 145799, 145798, 145800 e a 145801. O CFOP da nota fiscal, a NCM, o produto, o destinatário, e o nome do destinatário, né, e o regime de recolhimento de cada destinatário. E aqui são os valores de cada nota fiscal que ele vem. Eu acredito, doutor Lúcio, que é por isso que não tinha o CD. É porque aqui no meu, na própria informação complementar, é porque o doutor Lúcio ele não tinha o processo, né? Ele me perguntou hoje pela manhã, Tereza, você abriu o CD? Eu disse, não tem um CD. Aí, mas eu também não expliquei para o doutor Lúcio que tinha, eu já tinha visto esse cálculo, mas eu achei que eu não expliquei para ele, desculpa, viu, doutor Lúcio? Mas aqui na informação complementar, tem explicando. E o próprio fiscal não diz que mandou CD, não fala nada em CD. Eu não sei se é porque aqui são menos notas fiscais e ele anexou, né? E no doutor Alexandre, na seta, são mais notas fiscais. Eu não vi também o processo do doutor Alexandre. É isso, senhor presidente, está muito bem feito, está muito explicado, embora seja assim, é porque é muito específico, né? A auditora foi a Ana Virgínia Carvalho da Silva, ela explicou muito bem aqui nas informações complementares, ela é muito organizada. Tem alguma proposição em relação a isso aí, a essa questão? Não, presidente, eu me encontro satisfeito. Eu me encontro satisfeito pela questão posta pela doutora Tereza. Eu acho que a metodologia é feita de um processo e outro diferencial. O doutor Alexandre, eu acho, pela questão dos meses, né? Ele fez de maneira com a tabela bem especificada, mas nessa situação que ele, talvez, pelo ser menor, né, os valores, até nem os valores, o número de meses, ele fez por escrito mesmo na informação complementar, do qual eu não tinha observado. Eu fui mais na questão do CD. Tanto que a relatora disse que nem CD existe, não foi entregue. Então, eu me sinto satisfeito pela questão que existe, realmente está explicado na informação complementar, a forma que está detalhado no doutor Alexandre pela uma planilha, aí ele resolveu explicar mesmo, ele fazendo, né, de forma mesmo escrita mesmo. Então, eu realmente... E o meu momento que eu coloquei, a questão era justamente o que o doutor André colocou, era no sentido de pedir, né, anexar o CD, mas como a própria relatora disse que nem CD existe, né, foi feito de forma escrita na informação complementar, eu me estou satisfeito, presidente. Doutor Alexandre, a escrito. Pode seguir? Então, nós vamos retomar o curso do processo agora com a palavra do doutor André, representando os interesses do Estado no presente processo. Presidente, pela ordem, me perdoe mais uma vez, mas como já foi dirimida essa questão trazida pelo doutor Lúcio, eu acho que caberia o julgamento, o relato, o julgamento conjunto dos dois processos. Então, acho que o doutor Alexandre já poderia relatar o processo dele também. A doutora Carolina concorda? Sim, de acordo. Ok, então vamos lá. Boa sugestão. Não estamos lhe ouvindo, presidente. Está sem voz, presidente. Pronto. Então, vamos anunciar agora o processo do doutor Alexandre, até está aí a boa sugestão do doutor André. É o processo número 1/5377/2018, auto de infração 2018-11-029, que tem como recorrente Ford Motor
Company Brasil Limitada e recorrido célula de julgamento de primeira instância. Relatoria do Dr. Alexandre Mendes de Souza, foi decidido pela procedência na primeira instância e recebeu o parecer da assessoria processual tributária pela confirmação da decisão. Por favor, doutor Alexandre. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhor procurador. Boa tarde, Ana Caroline, aqui conosco. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Senhores conselheiros, doutor Ricardo, doutor Felipe, doutora Ana, doutora Tereza e doutor Lúcio. Senhor presidente, o processo guarda semelhança no relato da infração, e o relato da infração do processo anunciado por Vossa Senhoria diz o seguinte: falta de recolhimento do imposto, em todo ou em parte, inclusive devido por substância tributária, na forma dos prazos regulamentares. A empresa utilizou o cálculo incorreto da redução da base de cálculo do ICMS diferencial de alíquota, ocasionando retenção e recolhimento a menor do imposto devido nas operações de carga para consumidor final. Foi aplicado penalidade do artigo 123.1c, que é uma vez o valor do imposto. O ICMS é de R$ 28.019,11. Os períodos são 2 de 2016, 5 de 2016, 7 de 2016, 9 de 2016, 11 de 2016, 5 de 2017 e 7 de 2017. Nas informações complementares, foi o contribuinte, o autuante esclarece que a ação fiscal foi gerada após o monitoramento, que foi realizado entre os meses de julho a dezembro de 2017, e que foi feito do período de 1 de 2013 a 12 de 2017, conforme preceito do artigo 5 da Instrução Normativa 32 de 2014. E que durante o monitoramento fiscal a empresa realizou vendas mensais de veículos novos classificados nos códigos NCM de 8703.23.610 e 8703.22.10 para a concessionária deste Estado, previsto no convênio ICMS 132.92, e ainda vendas de veículos sujeitos à substituição tributária em faturamento direto a consumidor de que trata o convênio 51/2000. Além das referidas operações, a empresa também efetuou venda de veículos automotivos, carga, para não sujeitos à substituição tributária para consumidor final. Para as vendas de veículos de carga para consumidor final, a empresa considerou uma alíquota interna do Estado de 12%. Então, calculou o ICMS diferencial de alíquota aplicando a alíquota 12% e a interestadual de operação de 7%, o qual resultou uma retenção e recolhimento a menor do ICMS diferencial de alíquota. Mesmo após a alteração da alíquota interna, em 1º de abril de 2017, através da Lei 177 de 2016, a empresa continuou a utilizar nos seus cálculos a alíquota interna de 12%. A empresa foi notificada durante o monitoramento do débito, mas não houve o recolhimento do valor. Então, foi autuado por esse motivo. O contribuinte vem aos autos, na impugnação, faz as seguintes contestações: que a exigência fiscal revela-se totalmente insubsistente na medida em que foi lavrado pela fiscalização com base em interpretação equivocada do convênio 153/2015. Que, em virtude de suas atividades, a impugnante está sujeita ao disposto na Lei Estadual 13.222, de 2002, até 19 de 2 de 2017, que previu uma redução de 29,41% da base de cálculo de ICMS incidente sobre as operações interestaduais, com veículos, automotores objeto da autuação. Dessa forma, nas operações de saída de veículos de seu estabelecimento localizado no Estado de São Paulo, com destino aos estabelecimentos da rede distribuidora autorizada, por meio de faturamento direto ao consumidor final, localizado no Estado de Ceará, a alíquota é de 7%. E a impugnante termina por recolher ICMS de FAO, considerando uma carga tributária de 5%, como já bem explicou o doutor Lúcio, como foi feito. Que em termos práticos não há qualquer diferença entre a sistemática adotada pela impugnante e aquela aventada pela fiscalização, posto que ambas resultam numa carga diferencial de alíquota do montante de 5% a ser recolhido aos cofres estaduais. Que não há que se falar em diferença de imposto a ser recolhido ao Estado do Ceará, devendo a presente exigência fiscal ser imediatamente cancelada. E no que tange aos períodos de maio e julho de 2017, posteriores à alteração da alíquota interna de 17 para 18, o Estado excede que a alteração não reflete automaticamente em um recolhimento maior do imposto, a sistemática aplicada ora impugnante, haja vista não ter sido esta a intenção do legislador.
Tanto assim que logo em seguida a majoração da alíquota interna do Estado na Lei 13.222 de 2002 foi alterada no sentido de reduzir a base de cálculo do imposto em 33,33%, de forma a se manter a carga de 12%. Alega também a exorbitância da multa aplicada, considerando confiscatório. O processo foi a julgamento na primeira instância, a qual foi confirmado a autuação por falta de recolhimento do ICMS diferencial de alíquota. E no recurso ordinário, contribuinte, eu pontuei três momentos aqui, que ele relata, rebatendo o julgamento singular, que a exigência fiscal revela-se totalmente subsistente, na medida que foi lavrada pela fiscalização com base, novamente ele fala que foi interpretação equivocada do Convênio 153 de 2015. E que, em termos práticos, não há qualquer diferença entre a sistemática adotada pela impugnante e a fiscalização, e a carga seria diferencial seria de 5%. E, novamente, fala da multa confiscatória e, ao final, pede a improcedência da acusação fiscal. O processo foi para a assessoria tributária e o parecer 80/2021 emitido sugere o conhecimento do recurso, nega provimento, no sentido de confirmar a procedência da acusação fiscal. Esse é o relato, senhor presidente. A presidência agradece ao doutor Alexandre, considerando que esse pedido também foi motivo de pedido de vista do doutor Lúcio, se que o doutor Lúcio fique à vontade para fazer alguma consideração, doutor Lúcio. Presidente, eu vou fazer, acho que a doutora Carolina, quando entrou, não sei se ela pegou toda minha fala, então acho que é importante para que ela possa fazer a sustentação oral, já com algumas colocações que eu vou fazer aqui. Inicialmente, me levou a pedir vista naquele processo, a questão da legislação, uma legislação bem complexa, existiam 3 convênios, 2 leis, mudança de alíquota durante o período da fiscalização, 2016, 2017, exato. Então, foi isso que motivou a colocação que ela traz na peça, lá ela faz um exemplo lá de uma nota, de 100 mil até, eu peguei aqui a mesma nota, fazendo que se fizesse pelo caminho que ela fez, que a empresa fez, e o caminho do agente autuante, no entendimento do cálculo da empresa, era correto, todos os dois chegariam ao mesmo valor, no caso lá dos R$5.000, e depois, porque que eu até descobri por que está lá R$2.000, porque tem a questão dos 40%, que é justamente a distribuição de receita, que a emenda constitucional número 87/2015 colocou aquela questão de o período aqui era 40-60, destino 40-60 para a origem. Então, pegando uma nota, eu peguei uma nota, 2 notas, aliás, fui fazer os cálculos e cheguei à conclusão, presidente, conselheiros, doutor Carolina, que realmente o cálculo do agente autuante está correto. Ele fez com base tanto no convênio 153 de 2015, como no convênio 93 de 2015, principalmente o convênio 153 93 de 2015, ele fala bem especificamente da questão do diferencial de alíquota. Ele traz até a fórmula lá, ele traz a fórmula. Mas o que diferencia aqui, que eu acho por que dá diferente os valores, é a questão da redução de base de cálculo. A nossa lei, a Lei 13.222 de 2002, ela manda que seja feita a redução da base de cálculo. E assim o agente autuante fez. O que ele fez? Ele pegou o valor, o ICMS destino, é igual a base de cálculo, 100 mil no caso lá, aplicou a redução de 29,41, que dá 70.590, e aplicou a diferença entre a alíquota interna e interestadual. Um período 17 menos 7, 10. E um período 18 menos 7, 11. Então, isso que ele fez. Como a empresa fez? Pegou o mesmo 100 mil, fez a redução de 29,41 na alíquota de 17, que dá uma alíquota de 12, menos 7, 5. E aplicou 5, dá 5.000, 40%, dá 2.000, foi o que ela lançou. Fui lá na FD, observei todos os lançamentos que o agente autônomo colocou, que foi feita a diferença. Está lá na FD da empresa, nesse caso, os R$2.000 está lá, declarado. Ele fez essa diferença. Então, presidente, analisando a legislação, cálculo do agente autuante, cálculo feito pela empresa na informação complementar, observando os valores compostos das notas fiscais, entendo sim, com todo respeito à colocação da doutora aí,
doutora Carolina, né, que ela vem colocando na impugnação e no recurso, mas existe sim uma diferença de interpretação na questão do redutor. Se não tivesse o redutor, acho que o caminho, né, ou o caminho que a empresa fez ou do fiscal chegaria ao mesmo resultado. A questão aqui é a aplicação do redutor tem que ser de acordo com a legislação na base de cálculo do ICMS, no valor da operação, e não na alíquota que vai dar distorção, sim, por isso que deu a menor. Então era isso, presidente, de forma resumida era essa questão. Doutor Lúcio explicou muito bem aí a matéria. Eu particularmente compreendi bem o alinhamento da... Vamos ver agora só as outras versões. Doutor André agora representando os interesses do Estado, por favor. Obrigado, presidente, senhora secretária, senhoras e senhores conselheiros da terceira Câmara, senhora advogada presente, boa tarde a todos. O processo de volta para análise desse julgamento. Os relatores já fizeram uma análise bastante precisa de todos os eventos do processo. O doutor Lúcio também, com seu pedido de vista, trouxe muitas informações esclarecedoras e nos resta reiterar o que já foi exposto na assentada anterior. A acusação fiscal é a mesma, é o mesmo contribuinte, né? Falta de recolhimento do ICMS diferencial de alíquota. O que diverge de um para outro processo são as operações e, eventualmente, alguns períodos. O primeiro auto relatado pela doutora Tereza refere-se aos meses de maio, né? Maio, junho, julho e novembro de 2017. Já o auto de infração do processo relatado pelo doutor Alexandre refere-se a fevereiro, maio, julho, setembro e novembro de 2016 e maio e julho de 2017. No primeiro auto foi lançado um imposto, era um montante de operações de R$ 461.320,73, tendo sido lançado um imposto de R$ 83.037,73 e aplicada a penalidade do artigo 123, inciso 1, a linha C, correspondente a uma vez o valor do imposto. Já no segundo auto, o valor, montante de operações foi de R$ 155.661,73, tendo sido lançado um imposto no valor de R$ 28.019,01 e também a penalidade correspondente a uma vez o valor do imposto. Como bem relatado, né, são recursos extraordinários contra a decisão que julgou procedente esse auto de infração, por falta de retenção e recolhimento do ICMS de FAO, nas operações com veículos de carga para consumidor final não contribuindo do imposto, que possuem regime de recolhimento outros, né, tendo sido lançados os valores já informados. Nas informações complementares, consta claramente que esses autos foram decorrentes de prévio monitoramento fiscal, né, e verificou-se que a empresa efetuou vendas de veículos de cargas não sujeitas à substituição tributária para consumidor final. Nas vendas de veículos de carga para consumidor final não contribuinte ICMS, inscritos no CGF no regime outros, a autuada não efetuou a retenção e recolhimento do ICMS de FAO, conforme exigido pelo Convênio 93/2015, uma vez que a empresa considerou uma alíquota interna no Estado do Ceará de 12%, mesmo após a alteração da alíquota interna a partir da vigência da Lei 16.177 de 2016, a partir da qual considerou como de FAO o percentual de 5%, o que resultou no recolhimento menor. Ao proceder ao lançamento, o autuante aplicou a alíquota de 17% para as operações até março de 2017 e de 18% a partir de abril de 2017. Ele também considerou o lançamento para o cálculo de FAO, disposto no Convênio 153 de 2015, que trata da redução da base de cálculo do ICMS às operações interestaduais que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuindo do ICMS, localizados em outra unidade da federação, considerando a redução da base de cálculo prevista na Lei 13.222, de 2002, de 29,41%, levando em consideração ainda a repartição da receita do DIFAL no período autuado, conforme regra constitucional. Considerou-se, por outro lado, apenas as notas fiscais em que não houve retenção e nenhum recolhimento do tributo devido no período da ação fiscal. Em relação ao primeiro auto de infração, verificou-se que as notas fiscais 145.799, 145.800 e 145.801, apesar de não ter havido a retenção de DIFAL, houve o pagamento de parte da notificação durante o monitoramento fiscal no valor de R$ 20.880 através de GNRE, valor considerado no lançamento. Outro sim, também em relação ao primeiro auto, após a lavratura, a autuada efetuou o pagamento parcial do crédito tributário referente aos períodos de março de 2016 e julho de 2017, os quais reconheceu como devidos,
e em seguida tendo apresentado a impugnação da parte que entende indevida. E os recursos, eles trazem os mesmos argumentos. Inicialmente, o contribuinte alega que a exigência fiscal do auto-infração decorre de interpretação equivocada da legislação aplicada ao caso concreto, em especial do convênio ICMS 153/2015. No entanto, entendemos que não há como ser acolhida a sua argumentação. Verificou-se claramente que a recorrente procedia de forma equivocada ao apurar o DIFAL devido ao Estado do Ceará, pois se limitava a aplicar uma carga tributária efetiva de 5%. Contudo, deveria observar a natureza do benefício fiscal que lhe era assegurado pela Lei 13.222 de 2002, que era de redução de base de cálculo de 29,40%, não podendo simplesmente reduzir a alíquota incidente sobre a operação, bem como desconsiderar a alíquota interna de ICMS vigente para o cálculo de DIFAL devido. O autuante, por sua vez, apenas observou as regras aplicáveis à autuada previstas nos convênios 93/2015 e 153/2015, não tendo sido criada qualquer equação própria por ele, mas apenas tendo sido considerada a realidade das operações praticadas pelo contribuinte e as regras dos referidos convênios e da lei que assegurou o benefício fiscal. O contribuinte também suscita que, em termos práticos, não haveria diferença entre a sistemática adotada pelo contribuinte e aquela apontada pelo fisco, pois ambas resultariam numa carga tributária efetiva do diferencial de alíquota no montante de 5%. No entanto, também entendemos que não pode ser acolhido o argumento, conforme restou demonstrado pelo autuante e corroborado pela decisão recorrida, o benefício fiscal concedido pelo Estado deve ser aplicado diretamente sobre a base de cálculo e não sobre a alíquota. Ao desconsiderar a alíquota interna no cálculo de FAO, a qual foi majorada de 17% para 18% pela Lei 16.177 de 2016, não resta dúvida que a carga tributária incidente foi inferior a 12%, o que é vedado pelo convênio ICMS 195 de 2017 nas operações praticadas pela empresa. Portanto, houve recolhimento a menor do diferencial de alíquota até a entrada em vigor da Lei 16.461 de 2017, que alterou a Lei 13.222 de 2002, a partir da qual a redução da base de cálculo passou a ser de 33,33%, a qual não pode alcançar as operações autuadas. Em nenhum momento, o convênio CONFAS exige a aplicação de uma carga tributária única de 12% em todo o território nacional, apenas autorizando cada Estado-membro a reduzir sua base de cálculo ICMS nas operações com veículos novos até o limite de 12%, não sendo vedada uma carga tributária final superior a esta. Em síntese, diante das alterações legislativas anteriormente citadas, apenas a partir de 19 de dezembro de 2017, considerando a alíquota vigente de 18% nas operações com veículos automotores e a redução da base de cálculo de 33,33%, né, com base na Lei 16.461 de 2017, é que voltou a incidir uma carga tributária efetiva de 12%. No entanto, no período anterior, de 1º de abril de 2017 a 18 de dezembro de 2017, a carga tributária efetiva para as operações com veículos automotores era de 12,70%, considerando a alíquota de 18%, e a redução da base de cálculo de 29,40%, o que impacta no cálculo do diferencial de alíquota, denotando que a forma de cálculo adotada pela empresa resultou no recolhimento menor. Por fim, o contribuinte ele argumenta o caráter confiscatório da multa, no entanto, verificamos que também não pode ser acolhida, a penalidade aplicada nos autos de infração ela está em estrita consonância com a disposição legal, né? Portanto, independente da natureza da multa, não cabe a esse órgão administrativo de julgamento realizar controle difuso de constitucionalidade da lei estadual, né? Inclusive é vedado expressamente pelo artigo 48, parágrafo 2º da Lei 15.614 de 2014. Então, senhores conselheiros, a Procuradoria, com essas considerações, manifesta-se pelo conhecimento do recurso ordinário, de ambos os recursos ordinários, no caso, para negar-lhes provimento, confirmando a decisão de primeira instância de procedência do auto de infração, salientando que deve ser considerado em relação ao primeiro auto de infração o pagamento parcial já realizado pelo contribuinte. São essas nossas considerações, senhor presidente. Eventualmente, no decorrer dos debates, caso seja necessário, voltaremos a nos manifestar. Obrigado. Agradecer ao doutor André pela manifestação e vamos passar a palavra à doutora Ana Carolina para fazer a sustentação oral de ambos os recursos. Bom, muito boa tarde a todos. Obrigada por me receberem novamente. Bom, como da outra sessão eu já havia feito a sustentação
e posteriormente à minha sustentação foi pedido o pedido de vista pelo ilustre julgador Lúcio, eu gostaria de reiterar as manifestações até então feitas, compreendi o entendimento exarado pelo ilustre julgador Lúcio, e, bom, o que eu gostaria de reiterar nesse momento, para ambos os casos, é que todas as operações efetuadas pela recorrente, elas são feitas à luz do convênio 51 de 2000, de acordo com o tipo da mercadoria, e tudo é feito à luz desse convênio, e nesse convênio, e diante dessa questão, a recorrente, ela entende pela aplicação da alíquota de 12%, que é a alíquota definida pelo Senado, e dali ela faz a redução dos 7% da mercadoria que está destinada ao estado do Ceará. E, por essa razão, ela aplica direto ali na base de cálculo os 5% e faz ali a distribuição para o diferencial de alíquota. Então, como já restou destacado no nosso recurso, a recorrente ela não promove a redução da base de cálculo diretamente na alíquota, conforme foi mencionado pelo autuante, também foi destacado novamente na decisão de primeira instância. O que ela faz é realmente fazer esse cálculo do 12% menos de 7% e aplicar o percentual de 5% dentro da sua base de cálculo. E a recorrente entende que esse procedimento, caso o fiscal atuante tivesse utilizado unicamente as disposições trazidas no convênio 153 e no convênio 93 de 2015, ele teria chegado ao mesmo valor que nós chegamos, fazendo esse cálculo com a aplicação dos 5% direto na base de cálculo. Então, era basicamente isso que eu gostaria de ressaltar, e reitero o nosso pleito para que seja considerado improcedente o pedido. E quanto à planilha, que eu realmente peço até perdão, mas a planilha ela não foi encontrada em um dos processos somente, e se for possível para baixar em diligência para que seja anexada essa planilha, para que a recorrente possa ali revisar esses dados dessa planilha, justamente para verificar tanto a elaboração de seus cálculos ou como foi feita a elaboração do cálculo do autuante, tendo disponibilidade ali das fórmulas e etc. Bom, de toda forma, venho aqui requerer que ambos os autos de infração sejam cancelados, e muito boa tarde e obrigada a todos. Senhores, diante da ausência do presidente momentâneo, vamos aguardar só uns minutinhos para ver se ele retorna. Aninha, veja o que aconteceu com o sinal do presidente aí. Vamos só aguardar, só um instantinho. Presidente, não estamos lhe ouvindo. O presidente caiu? Caiu ali. Ele tentou entrar e depois o sinal caiu de novo. Acho que ele estava tentando entrar pelo celular. Doutor Alexandre, você não quer conduzir, não? Porque agora seria o encaminhamento dos debates. Pois é. Então, a gente, se não tiver nenhum problema, depois a gente repassa para ele inteiro a ele da situação. Então, continuando a sessão, o processo está em discussão. A doutora Letícia pediu, nesse caso, a inclusão do CD, né?
ter baixa diligência, é isso, doutora Ana Carolina? É isso que você está pedindo? Sim, exatamente. Tá certo. Então, o processo está em discussão com os conselheiros. Eu não vou poder discutir porque eu estou aqui assumindo a presidência momentaneamente. Vou aproveitar aqui, doutor Alexandre, então, já sobre esse ponto específico, reiterar o que eu já coloquei na primeira manifestação, foi confirmado pela doutora Tereza, na informação complementar consta todos esses dados, a forma de cálculo, com bastante precisão, de modo que permitiu e permite a autuada ter plena compreensão, entendendo que é desnecessária a conversão desse primeiro processo em diligência. Presidente, também eu entendo sim que uma vez que tem na informação, né, o número da nota lá, tem como sim a empresa fazer esse cálculo, né, comparando até o processo seguinte que tem lá, como é que foi feito, né, a metodologia adotada pelo agente fiscal. Então, eu acho que tem no prejuízo o direito de defesa do contribuinte. Presidente, adiantando já a questão que já foi bem discutida, a questão dos cálculos aí, acho que, pelo menos para mim, ao meu ver, né, eu já estou satisfeito com a questão posta. Eu vou só trazer uma questão aí que a gente já vem discutindo aqui, acho que nessa Câmara já discutiu, e na Câmara Superior também já tem algumas decisões, uma ou duas. Eu acho que o presidente voltou, viu, doutor? Pronto. Então, pode continuar, doutor Lúcio. Pronto, presidente, muito bem. Então, a questão da aplicação da penalidade, né? Eu trago aqui, porque é a questão de ofício, o processo está em julgamento, né? A gente, como julgador, a gente tem que, principalmente eu gosto de observar muitos precedentes da casa. Eu acho que a Câmara Superior tem essa função, né, de decidir, né, apesar de estar simulado, mas as decisões lá são, né, daquela composição, né, até que mude a composição, são as decisões que vêm para elas sempre por maioria, não por unanimidade. Mas eu vou reenquadrar aqui para trás com o seguinte argumento, que todas as operações aqui, né, estão, né, na FD do contribuinte, tanto que o cálculo do agente fiscal, ele faz, quando encontra lá a diferença, ele abate justamente o valor que foi declarado. O que ocorreu aqui foi a interpretação da empresa, que até a doutora Carolina, né, a sua defesa ainda vem sustentando, né? É um direito realmente é isso, a interpretação, né? Realmente a questão dos cálculos, como eu disse, até falando com a doutora Tereza, esse processo tem um pouco de matemática também, né? A lei do direito tem um pouco de matemática. Então, presidente, eu vou sugerir o reenquadramento dos dois processos para atraso e recolhimento com os precedentes da Câmara Superior, os precedentes que já tem nessa Câmara aqui, de uma vez que tem todas as informações, né, as operações estão escrituradas, né, na FD do contribuinte, e mais especificamente nesse caso que está o valor do imposto, está escriturado de forma como entende a parte, né, não na forma correta, mas como entende a parte. Então, eu vou propor o reenquadramento para trás, presidente. Senhor presidente, eu gostaria de manifestar sobre o ponto. O doutor Wellington já está na sala, né? Já, doutor Alexandre. Pronto. Com todo respeito... Desculpa, doutor Alexandre. Só inteirar o presidente, a doutora Letícia terminou a sua... a doutora Ana Carolina terminou a sua defesa, e ela, ao final, reiterou todos os pontos já anteriormente já abordados na sessão passada, e, ao final, ela pediu que o processo fosse baixado em diligência para anexar o CD no processo da doutora Tereza. Mas já está em discussão esse assunto, já o doutor André já comentou, já falou, e também o doutor Lúcio. Então, presidente, esse seria o caso de colocar essa parte desse em votação, se vai ou não o pedido da parte, se for o caso. Eu passo a palavra para o presidente, doutor Wellington, para a condução dos trabalhos. Obrigado, doutor Alexandre. Agradecer aí a todos pela compreensão. A internet aqui, não sei qual o motivo, mas parou de funcionar, e eu estou do celular, por isso que eu poupei a imagem aqui para poder melhorar a qualidade e não cair. Doutor André, por favor. Presidente, como bem colocado pelo conselheiro Alexandre, que até então conduzia a presidência da sessão na sua ausência, né, tem que ser deliberado sobre o pedido da parte, que reiterou a conversão em diligência, né, eu já manifestei sobre essa questão. Eu quero me manifestar agora sobre a questão proposta pelo doutor Lúcio, de aplicação da penalidade. Eu não sei se seria o momento ainda, porque ainda tem um mérito para ser discutido, mas já adianta a nossa posição, com todo respeito às colocações do ilustre julgador, mas em sentido contrário, eu acho que os precedentes
que existem ainda são uma quantidade muito pequena, são em circunstâncias diversas. Nesse processo, existem algumas peculiaridades. A empresa foi submetida a monitoramento, foi inclusive, com o monitoramento, foi oportunizado a ela, inclusive, a espontaneidade, recolher o imposto sem nenhuma multa, sem nenhuma penalidade, mas ela insiste em defender a forma de cálculo do diferencial de alíquota e, portanto, como ela fez um cálculo diferencial de alíquota de maneira equivocada, é óbvio que essa diferença que o fisco entendeu como devida não foi declarado. E o artigo 123.1d, ele é muito claro, e o próprio conceito de atraso de recolhimento, ele pressupõe a declaração do imposto que está sendo cobrado e devido. Mas a empresa, em um momento, reconheceu, teve a oportunidade de espontaneidade de recolher e, mesmo assim, não exerceu essa prerrogativa. Então, com todas as vênias, entendo sim que é o caso mesmo, que é o que se adequa à realidade fática do que foi imputado a ela, que é a falta do recolhimento de parte do diferencial de alíquota devido, uma vez que esse imposto em nenhum momento foi declarado por ela como devido ao fisco. Continua em discussão. Sem discussão, vamos voltar ao pedido da parte de conversão do custo do processo em realização de diligência para que seja anexada as informações contidas no CD. Doutora Tereza, só no seu processo, já pode votar. Obrigada, senhor presidente. Bem, senhor presidente, eu afasto o pedido de perícia, até porque não tem nem como eu pedir aqui o CD, porque no caso do meu processo não existe esse CD, como eu já frisei, mas aí eu vou frisar novamente. Nas informações complementares, os documentos anexados são os seguintes: o auto de infração, a informação complementar do auto de infração, o mandato da ação fiscal, o termo de intimação, o aviso de recebimento do termo de intimação, o mandado de monitoramento fiscal, o termo de notificação e o termo de encerramento da ação fiscal. Portanto, não existe CD, e na própria informação complementar, como eu também já falei, consta todo o cálculo discriminado, todo o número das notas fiscais, os destinatários, tudo, a CGF do destinatário, existe tudo, todas as informações especificadas que eu acho que existe no CD do doutor Alexandre. Portanto, senhor presidente, é que o contribuinte não tem muito o que alegar aqui, porque nos autos consta, nas informações complementares, mais especificamente nas informações complementares, consta todas as informações dos cálculos, das notas fiscais, especificado mês a mês, além do fiscal explicar como é que ele faz esse cálculo. Então, eu afasto, senhor presidente, por todos esses motivos. Votando, doutor Lúcio. Relatora, presidente. Doutor Alexandre. Relatora, presidente. Doutor Felipe. Acompanho a relatora, presidente. E doutor Ricardo. Relatora, presidente. Então, por unanimidade de votos, fica afastada a solicitação da parte de condução do processo em realização de perícia ou diligência. Agora, em relação ao mérito, ainda tem alguma discussão? Doutora Tereza, pode votar, então. Tem só a sugestão, presidente, do conselheiro Lúcio de redução de 50% da multa que ele está propondo, presidente, entendendo como sendo atraso de recolhimento. Não é isso, doutor? Assim, eu acho que fica mais fácil quando o conselheiro for votar, quem aquecer com a sugestão já vota pela parcial procedência, quem não vota pela procedência. Okay. Aí fica mais fácil da presidência contabilizar. Então, quer separar, presidente, ou vai logo? Não. Um por um, né? Tá. Ok, presidente. Votando, doutora Tereza. Processo por processo, né, doutor Alexandre? Bem, senhor presidente, de fato, há decisões, né, na Câmara Superior com relação a diferencial de alíquota. Eu vou pela parcial procedência, senhor presidente. O contribuinte informou, embora não tenha a acusação, é justamente, né, a falta, mas
o fisco tinha informações, sim, das notas fiscais, e o levantamento foi todo em cima, né, das informações do contribuinte, e como tem já decisões na Câmara Superior, eu vou acatar a parcial procedência, senhor presidente. Votando o doutor Lúcio. A nobre relatora, senhor presidente. Doutor Lúcio, além da sequência natural, ainda é autor do pedido de vista. Vota aí com duplo direito. Votando agora, doutor Alexandre. Com a relatora, presidente, acatando. E doutor Felipe. Doutor Tereza, é o 123.1D, não é isso? Isso, parcial procedência. Isso mesmo, doutor Felipe, é isso mesmo. Acompanho o relator. Doutor Ricardo. Com certeza com a relatora, presidente. Então, no presente processo, por unanimidade de votos, fica a terceira Câmara de Julgamento resolve dar conhecimento ao recurso ordinário, dar-lhe parcial provimento para julgar parcialmente procedente a acusação fiscal, reenquadrando a penalidade para incerta no 123.1D, contrário ao parecer da assessoria processual tributária e a manifestação em sessão do excelentíssimo senhor procurador, que se manifestou pela confirmação da decisão singular. Ok? Processo do doutor Alexandre, dada a unanimidade de manifestações, algum conselheiro quer mudar seu voto? Então, podemos replicar a mesma decisão na ata de decisão, por uma questão de coerência e de celeridade processual? Correto, presidente. Acatado a sugestão. Então, no processo do doutor Alexandre, também por unanimidade de votos, fica conhecido do recurso ordinário, dar-lhe parcial provimento para julgar parcialmente procedente a acusação fiscal, nos termos do voto do conselheiro relator, em desacordo com o parecer da assessoria processual tributária e com a manifestação em sessão do excelentíssimo procurador, que se manifestou pela procedência da acusação fiscal, confirmando a decisão singular. Ok? Agradecer à doutora Ana Carolina pela participação. Muito obrigada a todos, uma boa tarde. Uma boa tarde. E dando sequência à nossa pauta de hoje, o terceiro processo foi sobrestado. Vamos ao processo de número 1/4924/2018, auto de infração 2018 11175, que tem como recorrente Santa Branca Empreendimentos Limitada, recorrido célula de julgamento de primeira instância, sob a relatoria do Dr. Ricardo Ferreira Valente Filho. Processo julgado procedente na instância singular, mas recebeu aqui uma manifestação da assessoria processual tributária pelo retorno do processo à primeira instância. Doutor Ricardo, com a palavra. Boa tarde, presidente. Aproveitando aqui para renovar todos os votos de boa tarde, anteriormente já designados. Presidente, trata-se do processo número 1/4924/2018, auto de infração 1/2018, 11175. Recorrente Santa Branca Empreendimentos Limitado, recorrido Seju. O aludido auto de infração, presidente, aduz à empresa contribuinte deixar de emitir documento fiscal em operação tributada por ST, constatada a partir da análise dos registros fiscais de operações de saídas do contribuinte em sua FD, confrontada com as informações das operações de cartões de crédito por meio de TEF no mês de setembro de 2014. Analisando o auto de infração, presidente, o mesmo foi lavrado na data de 20 de julho de 2018, inerente ao período de setembro de 2014. Foi aplicada a penalidade contida no artigo 123.3b da Lei 12.670/96, alterado pela Lei 16.258/2017. O relato da infração adotado pelo agente fiscal foi deixar de emitir documento fiscal em operação tributada por ST ou amparada por não incidência ou isenção incondicionada. Constatamos, a partir da análise dos registros fiscais e operações de saídas do contribuinte na FD, confrontada com as informações nas operações com cartões de crédito débito prestadas pela administradora, por meio de TEF, falta de emissão de documentos fiscais, conforme informação complementar anexa.
Diante disso, presidente, o contribuinte resignado com a aplicação da penalidade apresentou impugnação ao auto de infração e trazendo consigo que a justificativa de, abre aspas, esse tipo de falha, diferente como era naquela época, não acontece mais, pois atualmente dispomos de programas de auditagem de informações que nos permitem trabalhar com mais segurança, evitando inclusive erros operacionais. E aqui o contribuinte, ele se atém à situação do SF1 DR0811-BR e o SF1 DR0813-BR. Um que trata de cupons emitidos no valor de 187 mil e pouco e outro no valor de 116 mil e pouco. E ele traz o seguinte: podemos comprovar através de memoriais fiscais do SF do mês de setembro de 2014, que seguem anexo, totalizando 304 mil, que a empresa não deixou de emitir documentos fiscais e que houve falha técnica operacional na geração do FD, deixando de fora as informações geradas pelos SF. E ele traz como amostragem alguns pontos, algumas operações de CFOP 1403, 1409, 1910, 5403, 5409. E essas amostragens ele traz o entendimento dele, né, a estratégia dele referente ao processo, os pontos em que ele entende que esse auto de infração ele não deve prosperar, ele deve ser nulo por conta de falta de informação, diante dos olhos do contribuinte. O julgamento de primeiro grau, presidente, entende pela procedência da ação fiscal, de acordo com o agente autuante e pela manutenção do artigo 123, 3b, item 2, a do 670. Desculpa, presidente. E traz aqui que o sujeito passivo, no prazo de 30 dias, deve recolher aos cofres o pagamento de 13.527,05, que é 10% da base de cálculo levantada. O contribuinte, presidente, ele apresentou recurso ordinário e no recurso ele alega em síntese alguns pontos da imprecisão dos dados da infração e traz isso como uma ofensa do 142 de CTN, da decisão genérica e carente de fundamentação, nulidade da decisão inicial monocrática, traz autuação baseada em único documento contábil da empresa, cerceamento de direito de defesa da autuada, decretada nulidade do auto de infração, da omissão da metodologia utilizada para fim de arbitramento do valor de base de cálculo, da imprestabilidade do levantamento fiscal para demonstrar a ocorrência da infração, do princípio da verdade material, da necessidade de pedir de perícia pela autoridade julgadora e da inaplicabilidade das multas trazidas no 16.258, princípio da anterioridade tributária, vedação da retroatividade da lei. O processo, presidente, seguiu para o crivo da Assessoria Processual Tributária, que entendeu por sugerir o conhecimento do recurso ordinário, mas entendeu para que o processo seja devolvido para o julgador de primeiro grau, para que seja intimada a autoridade fiscal, presidente, anexar aos autos um dos documentos de acordo com a norma citada. E a norma que ele cita é que a norma de execução número 3, ela entende que caso a empresa administradora similar tenha transmitido os arquivos magnéticos, a orientação é que o procedimento ele esteja em sintonia com a execução da norma número 3/11, relativa a realizar o confronto entre as informações prestadas pela administradora de cartão por meio de TEF e as operações declaradas pelo contribuinte. O que a assessoria processual tributária entendeu é que
ela reconheceu que existia uma omissão nesse sentido, mas que essa omissão não estava passiva de nulidade de todo o auto de infração. A assessoria processual tributária entende que essa nulidade ela é relativa e ela é passiva de correção. Por isso ela entende na devolução, ela entende que deve ser feita a devolução ao julgador de primeiro grau, tornando nulo o julgamento para que seja retificado aí essas possíveis informações referente ao cartão de crédito que não foram, presidente, consubstanciado no auto de infração. O processo seguiu para o crivo da assessoria da Procuradoria-Geral do Estado e esse é o relato, presidente. Agradecer ao doutor Ricardo. Curioso, porque o retorno se dá quando há nulidade de primeira instância e não há concordância. Mas vamos ouvir o nosso procurador, doutor André. Exato. Obrigado, senhor presidente. Novos cumprimentos a todos. Como bem relatado, é um recurso ordinário contra a decisão de procedência do auto de infração, no qual se constatou omissão de receitas em operações com mercadorias sujeitas à substituição tributária, especificamente referente ao período de setembro de 2015, no montante de R$ 135.270,53, tendo sido lançada a multa pelo descumprimento da obrigação acessória pela não emissão do documento fiscal previsto no artigo 123, inciso 3, a linha B, item 2 da Lei 12.670/96, alterada pela Lei 16.258 de 2017, no valor de R$ 13.527,05. Conforme informação complementar, foi realizada uma análise fiscal do arquivo das operadoras de cartão de crédito e débito com o volume das saídas internas informadas na escrituração fiscal digital do contribuinte e disponibilizadas as informações pela célula do Laboratório Fiscal da Secretaria de Fazenda. O levantamento fiscal ele está amparado no procedimento previsto no artigo 92, parágrafo 8º, inciso 3 da Lei 2.670/96, tendo-se como dispositivos infringidos os artigos 169, inciso 1, 174, inciso 1, 176A e 177 do Decreto 24.569/97. O contribuinte, em seu recurso, ele alega, em síntese, os seguintes pontos: nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação, nulidade do auto de infração por imprecisão dos dados da infração, pede realização de perícia, subsidiariamente pede o reenquadramento da penalidade para o parágrafo único do artigo 126 da Lei 2.670/96. Eu vou manifestar pela primeira preliminar e coloco a análise para os senhores. Caso superado, eu volto a me manifestar sobre as demais questões. A primeira é justamente a nulidade da decisão recorrida, né? Entendo que no mesmo sentido da assessoria processual tributária, deve ser reconhecida, sim, a nulidade da decisão recorrida, ainda que por fundamentação diversa da suscitada pelo contribuinte, né? Pois, conforme bem verificou a assessoria processual tributária, deveria o julgador de primeira instância ter observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 84 da Lei 15.614/2014, e dessa forma, tratando-se de ausência de informações que deveriam constar e subsidiar a autuação, deveria ter diligenciado junto ao autuante para a correção da irregularidade cometida por ele. Verifica-se com bastante clareza nesse processo que o autuante informou que procedeu o lançamento com base nos dados recebidos do laboratório fiscal. No entanto, apesar de ter apresentado uma planilha totalizadora denominada TEF individualizado, ele não acostou aos autos os documentos utilizados nesse levantamento, previsto no inciso 1 do artigo 14 da norma de execução número 3 de 2011. Documentos esses que deveriam ser entregues à autuada, né? Verifique-se que a planilha denominada TEF individualizado, como dito, ela indica uma diferença, considerando uma análise comparativa dos montantes de saídas registrados na escrituração fiscal digital do contribuinte e as informações prestadas pelas administradoras de cartão, sem que tenha sido identificado as respectivas operadoras ou detalhamento de forma individual por cada operação. E na semana passada, aqui em sessão, esse tema foi discutido e foi esclarecido pelos conselheiros representantes do fisco, afirmado e reafirmado que esse arquivo eletrônico concedido pela CELAB, fornecido pela CELAB aos autores,
ele traz, de fato, todas as operações de forma detalhada, né? Então, é disponibilizado ao autuante essa informação de maneira detalhada pelo CELAB. A presente autuação ela foi feita com base em informações fornecidas ao arquivo eletrônico da célula do laboratório fiscal. Então, como vem sendo adotado o procedimento em outras situações, mas situações inteiramente similares à presente, entendo que cabe sim, caberia e deveria o julgador ter observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 84 e convertido o processo em diligência para que o autuante apresentasse essa documentação que embasou a sua planilha denominada de TEF individualizado, né, na sessão em que houve essa discussão, eu parti de uma premissa que aquela informação era informação extraída pelo autuante do sistema da intranet da Cefaz, mas me equivoquei e fui corrigido, salvo engano, pelo conselheiro Lúcio e Alexandre, que ali era uma planilha feita pelo autuante, mas que ele recebia, sim, a informação detalhada. Então, se ele foi com base nessa informação detalhada fornecida pelo laboratório fiscal que ele elaborou essa planilha, cabe a ele, juntamente com essa planilha totalizadora que ele apresentou, apresentar esse arquivo eletrônico que foi fornecido pela CELAB. E, na medida que feita essa apresentação, juntada aos autos, que tem que ser oportunizado ao contribuinte ou o pagamento do tributo com desconto ou a apresentação de impugnação referente a esse pronto que pode ser plenamente saneado, que não se caracteriza como uma nulidade, como já foi feito em diversos outros processos. No caso aqui, essa questão é relevante, apesar da autuada não, em nenhum momento da sua defesa, negar as receitas obtidas ou com cartão de crédito ou apontar divergência de valores, né, o que poderia denotar até mesmo que não ocorreu nenhum prejuízo para a sua defesa, né? Contudo, mesmo não tendo sido arguída a referida irregularidade e nem tendo sido verificado por essa circunstância prejuízo à sua defesa, né, apesar de existir autorização na legislação, especificamente no parágrafo 2º do artigo 84, que caso a autuada não alegue na primeira oportunidade, se considera saneada essa irregularidade, entendo, sim, até por ser uma questão nova, que vem voltando à discussão, não é o caso aqui, mas foi discutido em processos referentes a empresas do Simples, mas eu acho que é uma situação que requer um novo olhar por essa Câmara de Julgamento. Entendo, com todas as vezes que entende o contrário, irracional você anular para reiniciar uma ação fiscal quando a irregularidade pode ser saneada no decorrer do processo e esse saneamento se dá com todas as garantias do contribuinte de ampla defesa e contraditório que vai poder se manifestar, aditar sua impugnação, inclusive, se entender adequado e oportuno, efetuar até o pagamento do crédito tributário lançado com os descontos concedidos, né? Então, entendo que cabe essa conversão de diligência, isso com base no princípio da verdade material e devido processo legal, sim, deve ser oportunizado ao contribuinte tanto a possibilidade de pagamento do crédito com desconto, quanto a apresentação de defesa em relação a esse ponto que será objeto de saneamento, né? Não é nem substituir a planilha que já existe, é corroborar ela, mostrar a base dos dados que a fundamentou, né? Tratando-se de omissão de receita, ela é uma infração que é caracterizada pela falta de emissão de nota fiscal ou não escrituração das operações, né? Então, portanto, ela é feita e autuada e com autorização legislativa, ela é uma presunção legal. Então, deve ser assegurado, autuado todas as informações que, de fato, embasam a aplicação da presunção legal. Então, senhores conselheiros, eu vou manifestar sobre esse primeiro ponto. Caso superado, me manifestarei sobre o mérito, mas já adianto que, no primeiro momento, a Procuradoria se manifesta pelo conhecimento do recurso ordinário para dar-lhe provimento, anulando a decisão de primeira instância com retorno dos autos para novo julgamento, precedido de diligência junto ao autuante para apresentação do arquivo eletrônico detalhado disponibilizado pela célula do Laboratório Fiscal da Cefaz e oportunizando ao contribuinte tanto o pagamento com desconto ou a impugnação específica sobre o ponto saneado. São essas nossas considerações, senhor presidente. Doutora Tereza, levantou a mão. Pronto, senhor presidente, desde ontem que eu estava com vontade de falar sobre isso. Doutor André, é exatamente isso. O meu processo, né, foi semana passada, né? Entenderam pela nulidade, porque
eu sugeri o pedido de diligência para que fosse anexado aos autos as informações dos cartões de crédito, né? Com relação à quarta Câmara, eu conversei com a Dalcília, eu me encontrei com a Dalcília, eu conversando com ela, e o Lúcio também já tinha me falado. A própria Ivete, que no caso do meu processo, ela foi a assessora, né? Ela que deu o parecer a favor da nulidade, ela mesma que relatou o processo na quarta Câmara, mudou o entendimento lá, e agora eles mandam para a diligência para que seja anexado as informações do cartão de crédito, né, que a própria Fazenda tem. Então, é só para dizer que a quarta Câmara, inclusive a própria assessora que deu o parecer pela nulidade, já mudou esse entendimento, que a quarta Câmara não está mais indo pela nulidade, porque quem tinha esse entendimento era a doutora Ivete, e não sei mais se tinha mais alguns, né? E ela mesma já modificou esse entendimento. Naquele dia que eu sugeri, o doutor Alexandre entendeu que ia ser uma nova fiscalização, mas não seria, doutor Alexandre, porque seria pedir só a planilha dos cartões de crédito que a Fazenda tem. É só porque eu acredito que o fiscal eu acho que o fiscal leva muito em consideração, são os valores, né? Aí ele traz aqui. Aí ele coloca na tabela que ele faz só os valores, porque o que importa para ele são os valores. Ele não vê como julgador, né? Que somos nós que vamos analisar, né? Eu entendo. Então, eu entendo da mesma forma do procurador, do doutor André, pela pedido de diligência, senhor presidente. Doutor Alexandre, quer falar? Discussão. Senhor presidente. Presidente, isso é o meu processo, presidente? Sim. Rapaz, até agora porque você está aí num clima tão assim, sonolento. Eu estou só ouvindo, presidente. Brincadeira, doutor Ricardo. A gente está só ouvindo os pássaros aí cantando, tá bom demais, tá ótimo. Presidente, já que a doutora Tereza citou meu nome a respeito da mudança de pensamento da doutora Ivete, né, em relação eu penso que cada caso é um caso, né? Eu entendo que, no caso o fiscal não apresentou nenhuma das empresas citou, né, nenhuma das empresas de administrador de cartão de crédito, naquele caso, pontuando, como diz o termo a norma de execução. E aqui, pelo que eu entendi, aconteceu semelhante, foi isso? Ele também não citou as empresas de cartão de crédito, né? Eu não tenho nenhum problema em mudar de pensamento, de entendimento, não. Desde que presidente, claro, que vá acelerar o processo. A gente certo, eu pensei daquela forma no processo da doutora Tereza. Tanto é que, se não me engano, sou eu que vou ser o designar, né, para aquele processo, mas a gente pode mudar de ideia. Eu quero ouvir os demais conselheiros, doutor Lúcio, e o próprio relator sobre essa nova questão. Doutor Ricardo. Presidente, eu escutei atentamente, mas já existem precedentes processuais decididos, inclusive por mim, se eu não me engano também pelo doutor Lúcio, nesse sentido, nessas questões atreladas ao TEF, presidente. Eu entendo, presidente, que não é o caso. Eu acho que a assessoria processual tributária ela vem inovar com essa decisão dela, tá? Eu entendo que não é o caso de devolver esse processo para a diligência do primeiro grau, e o problema está muito mais além do que isso, presidente. Não houve uma separação, não houveram as informações corretas na planilha do TEF em separar quais foram os cartões de crédito, quais as bandeiras, quais os bancos, e é isso que a gente vem batendo em todos os nossos julgamentos,
quando se trata de TEF, presidente. Então, não é simplesmente para o auditor ele entregar a planilha, para ele dizer se tem ou não o arquivo, mas o problema é bem maior do que isso por não estar definido essa situação de banco a banco, bandeira a bandeira, onde conste todas as informações. Então, por esse motivo, presidente, eu mantenho o meu entendimento, como eu mantenho em todos esses casos, de nulidade do auto de infração, presidente. Presidente, Diga, doutor Lúcio. As questões do contencioso a gente vai, né, decidindo e vão, né, surgindo novas interpretações, mas é interessante. Presidente, eu vou fazer aqui, eu acho que esse caso merece uma análise, porque o doutor André colocou que a gente tinha precedente, né, sobre essa questão da aplicação, né, até a mesma consultora do artigo 84, parágrafo 1º da nossa lei. Mas eu vou aqui citar, é bom que eu me lembrei aqui, eu estava, a doutora Tereza falando, doutor André, fazendo as anotações, do doutor Micael, né, naquela discussão daquele processo da Frevo, né, que a gente tomou aquela decisão de retornar o processo. Mas e o doutor Micael vai servir agora para toda a situação, né, quem tiver a gravação quiser ouvir, não, o doutor Micael vai analisar caso a caso, cada situação. O processo da Frevo era bom que a gente reconstituísse um pouquinho, de forma bem objetiva. Era o Citran, era ICMS antecipado, né, vinha o valor por mês, todo mês vinha o valor janeiro, mês tal, né, valor tal, fevereiro, mês tal. A consultora entrou no sistema, né, fez o batimento dos meses referente às notas fiscais que estavam no sistema, no Citran, e viu que o valor coincidia naquele mês, era 10 mil de ICMS, dava 10 mil daquelas notas. Ela anexou todas as notas no processo, né, a gente teve conhecimento disso, e aí foi a nossa decisão, pelo menos a minha, pessoalmente, naquela situação, né, eu via que realmente você tinha que entregar só a contribuição, a nota é essa, mas o valor coincidia tudo direitinho, ela já tinha feito esse trabalho. Nesse processo aqui, até o processo, nessa colocação com a doutora Tereza, no dia que a gente julgou aquele processo, eu já tinha conhecimento que eu tinha assistido, o presidente tinha pedido para a gente assistir a palestra do colega Nonato, né, e eu assisti também a votação, a sessão lá, eu assisti da votação do processo do Simples Nacional. É a mesma situação, daquela questão tirando a questão do Simples, né, mas aqui é a mesma situação posta. E aqui tem um diferencial que eu citei naquela situação. Aqui, além da norma geral, aquela norma do artigo 828, que diz que todos os documentos estão no processo, aquela questão da legislação do contencioso que diz também, mas aqui existe uma IN, uma norma de execução, que ela tem, né, como ementa a seguinte situação: estabelecer procedimento a ser observado pelos agentes do FIS para a constituição do lançamento do crédito tributário relativo ao ICMS. Essa tanta diferença entre os valores operações de prestação declarada ou informada por contribuinte, os pagamentos efetuados por meio de cartão de crédito. Ou seja, ela traça todo, né, o procedimento, como é que deve ser observado, e no artigo 14, ela vem com aquela questão de trazer os incisos, 3 incisos, né, e diz como é que deve ser feito para anexar para fim de prova. Né? Então, eu vejo uma diferença, pode ser que só eu que esteja vendo essa diferença, mas eu vejo aquela situação lá do processo, foi o único processo que a gente julgou até agora nessa situação. A gente sabe que está tendo julgamentos da primeira instância nessa situação, está tendo decisões das outras câmaras nessa situação, mas eu acho que a gente deve analisar cada situação. E o doutor Ricardo colocou, né, que desde que a gente começou a discutir aqui, né, essa questão da SAIEN tem duas situações. Tem a primeira situação é aquela questão de comparar redução Z, né, com cartão de crédito. A gente não foi aceita, foi julgado nulo, essa questão chegou à Câmara Superior e ela foi confirmada. Né? E agora essa questão das provas, né? Ela não chegou pela minha pesquisa que eu disse na sessão anterior, que eu não vi na Câmara Superior essa questão, mas a gente tem decisões aqui da nossa Câmara nesse sentido, e de outras câmaras também que seguem esse mesmo pensamento. Né? Então, presidente, eu acho que a questão é importante, né? A questão da doutora Tereza traz essa questão das outras decisões, é importante, mas eu vou ainda, né, discutir mais, formar mais meu convencimento, mas nessa situação aqui, presidente, eu vou seguir ainda os precedentes dessa Câmara, no sentido de que existe um comando normativo bem forte, não só aquele geral do artigo 808, mas no sentido do IN, que deve ser observado, sim, pelos agentes atuantes na sua plenitude. No meu sentido não está. Eu entrei no CD e vi que a mesma tela que foi feita daquele processo
simples que foi relatado pela doutora Tereza, pelo doutor Alexandre, é a mesma situação, ele coloca só o valor, né? O valor que está no TEF e o valor que está na DF, né? Que não diz de onde é que tirou isso aí. Então, presidente, eu vou seguir os precedentes. Presidente, doutor Lúcio, me permite só uma parte. Na informação complementar, e isso é um dos motivos da nossa manifestação, consta claramente que os dados para a autuação foram fornecidos pelo laboratório fiscal. E, salvo engano, o senhor me confirmou na semana passada que esse arquivo eletrônico que o laboratório fiscal fornece para a auditoria para realizar as fiscalizações, ele é um arquivo que traz as informações de maneira detalhada. Não é isso mesmo? Né? Me confirmaram que essa planilha, que é habitualmente juntada pelos auditores de TEF, que confronta de maneira bem simplória uma coluna com as informações de cartão e a outra da FD, é uma planilha elaborada pelo contribuinte, não é nem uma consulta de um sistema interno. Então, se existe a indicação de onde é que o autuante extraiu essa informação ela existe, é disponível, foi fornecida ao autuante e pode ser obtida a qualquer momento do fisco, porque está lá, ainda mais na situação dessa, onde o contribuinte não faz sua defesa calcada em negando o recebimento de valores em cartão ou negando que esses valores foram recebidos de receitas que não se relacionam com a atividade econômica dela ou que se relacionam à prestação de serviço. Não há controvérsia sobre isso, é só uma formalidade, uma base de dados que o autuante afirmou que utilizou e que não trouxe aos autos. Me parece que é muito similar à situação mencionada pelo senhor no caso dos relatórios do CITRAN. É uma informação que está disponibilizada ao fisco, está nos sistemas do fisco, é uma diligência, você busca isso, você restaura e respeita o devido processo legal, porque você oportuniza o contribuinte a se manifestar sobre esses dados detalhados. Esses dados detalhados, a planilha apresentada pelo autuante, ela é um resumo desses dados detalhados. Então, entendo que, nesse caso, realmente, corroborando aí com o que a doutora Tereza colocou, que já há, inclusive, um novo olhar sobre essa questão em outras câmaras de julgamento. O senhor até afirmou que também na própria célula de julgamento de primeira instância já está se tornando mais rotineiro esse procedimento de aplicar o parágrafo 1º do artigo 84, me parece que é o caso, sim, de anular, não o auto de infração, mas sim a decisão e retornar à primeira instância para que seja procedida essa diligência. Presidente, só quando o primeiro processo que a gente analisou, essa questão do cartão de crédito, acho que não foi na nossa composição, não, era na quarta Câmara. Eu sim fui lá, o colega lá, e realmente a informação que recebi foi essa, que o laboratório fiscal envia de forma detalhada para o agente fiscal. E se você fizer uma análise, doutor, os processos que a gente pega de cartão, né, a grande maioria vem de forma detalhada. Né, e essa informação vem do laboratório. Cartão por cartão, você pega um ou outro pensado que não faz esse trabalho. Mas foi informado e ratifico o que eu disse, e realmente ele entrega para o agente fiscal de forma detalhada. Se ele faz de forma globalizada, aí é a questão do agente fiscal. Mas a grande maioria dos autos que são lavrados vem sim de forma detalhada. Tem discussão ainda? Sem discussão, votando, doutor Ricardo. Bom, presidente, é por isso que eu gosto do contencioso, porque a gente disseca mesmo os pontos e chega a um denominador comum, logicamente respeitando o ponto de vista de cada um, né? Mas, presidente, eu, com todas as venhas, né, as grandes autoridades que nós temos aqui, pessoas já bem vividas no âmbito do contencioso, mas eu, de maneira humilde, eu conheço do recurso e dou-lhe provimento para determinar a nulidade do auto de infração, presidente, em desacordo com manifestação oral do doutor André, da Procuradoria, e do julgador de primeiro grau e da assessoria processual tributária. Volta agora, doutor Lúcio. Presidente, eu vou seguir o relator, né? Acho que a importância também, eu acho, desse artigo, acho que até quando teve uma discussão, semana passada também, só que colocar, eu fui no contencioso e estavam os colegas discutindo sobre a interpretação do artigo 84 para primeiro.
E é até bom que o contencioso, realmente, eu acho que, não sei se vai dar tempo aí dessa composição, mas chegue a discutir qual a extensão desse artigo, né? Que uma vez o legislador coloca um artigo lá, né? No caso concreto, no dia a dia, no julgamento, que vai ser colocada a extensão. Então, mas até o momento eu vou seguir o relator, presidente. A lei ganha vida própria. Isso mesmo. Agora, votando, doutora Tereza. Pois é, senhor presidente, é só para... Eu entendo, né, como eu já me manifestei, que aqui não ia haver não houve nenhum prejuízo, que a gente iria pedir nessa diligência era para verificar se esses valores do TEF iriam bater com as informações dos cartões de crédito que foram informados à Secretaria da Fazenda, só isso, para verificar. Mas, só isso, então, mas como os colegas acho que já decidiram, né, respeito plenamente, e eu entendo pelo retorno do processo à primeira instância, conforme o parecer da assessoria processual tributária, senhor presidente. Estamos só no terceiro voto, doutora Tereza. Ainda tem 2 aqui que podem lhe seguir. Votando agora, doutor Alexandre. O doutor Lúcio já votou. Depois que ele vota a favor, pronto, senhor presidente, o processo morreu. Doutor Alexandre. Isso não, doutor. Tá mudo, doutor Alexandre. Se eu me lembro bem, o doutor Lúcio até comentou que esse procedimento já está sendo utilizado em até alguns estados. Não é isso, doutor Lúcio? De que retorno do processo a legislação, doutor Alexandre. A legislação, pois é, por conta da mudança da legislação para que seja feito dessa forma. Entendo que realmente é um avanço e deve ser feito dessa forma. Mas, no momento, não o nosso instrução normativa, ou seja, a norma de execução ainda mantém aquele detalhamento de que o fiscal tem que obedecer aquela regra, então eu vou com o relator, presidente. Doutor Felipe. Presidente, de fato, eu não tenho problema em alterar meu entendimento, alterar meu voto, mas até o presente momento não vejo razão, né, para mudar os precedentes que a gente vem seguindo aqui nessa Câmara. Por esse motivo, eu vou acompanhar o relator, né, no sentido de anular o auto de infração. Então, no presente processo, por maioria de votos, a terceira Câmara de Julgamento resolve conhecer do recurso ordinário, dar-lhe provimento para julgar nula a ação fiscal, de acordo com os termos do voto do conselheiro relator, em desacordo com o parecer da assessoria processual tributária e da manifestação em sessão do excelentíssimo senhor procurador. Foi voto vencido da conselheira Tereza Porto, que votou pelo retorno dos autos à primeira instância. Com isso, nós encerramos a sessão de hoje, né? Colocar aqui o convite para todos. Amanhã nós não teremos sessão, convite para a sessão 50ª sessão ordinária virtual, que será realizada quinta-feira, dia 26. Nós teremos 3 processos da CIA Crustáceo Limitada, relatoria do doutor Alexandre, doutor Felipe e doutor Lúcio. E o último processo da Magazine Luiza será relatado pelo conselheiro Micael. Assuntos gerais? Micael já vai estar de volta na próxima, presidente? Ainda não sei. Ele ficou de confirmar. Ok? Agradecer a participação de todos, desejar um ótimo final de tarde, bom descanso aí para o doutor Ricardo, a sua paz aí maravilhosa. Um abraço. Um abraço, boa tarde.